Então vamos lá, crianças. Primeiro, como é que você vai fazer essa diferenciação entre a embriaguez completa e incompleta? A embriaguez é tida como completa, ou total, ou plena, quando, em decorrência da ingestão da substância entorpecente, o indivíduo tornou-se inteiramente, totalmente incapaz de entender o caráter ilícito do seu feito ou de portar-se de acordo com esse entendimento. De uma forma mais rasteira, de uma forma mais remosa, de uma forma mais simples, eu diria, você estará diante da embriaguez completa quando o indivíduo, em decorrência do fato de ter ingerido o entorpecente, ele não sabe o que está fazendo. A embriaguez é tida como completa quando o cara ingere o entorpecente e fica inteiramente, totalmente incapacitado de saber o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto, o que faz ou o que deixa de fazer. Algumas pessoas, inclusive, chegam para mim quando eu falo, já aconteceu várias vezes, eu dando aula em turmas presenciais, aí eu falar na embriaguez completa e dizer, olha, o cidadão praticou crime em estado de embriaguez completa. Ele não sabia o que estava fazendo. E por várias vezes alunos levantaram a mão e disseram, professor, desculpe, mas ninguém comete crime em estado de embriaguez completa, não. Porque se eu estou em estado de embriaguez completa, eu estou apagado. Aí eu respondo, depende de qual seja o entorpecente que produziu essa condição de embriaguez completa. Sabe por quê, crianças? Porque quando nós falamos em embriaguez, como eu acabei de dizer para vocês no bloco 2 da aula de hoje, quando nós falamos em embriaguez, deixa eu ter cuidado que eu provoquei na última gravação um acidente aqui, mas hoje não é possível que eu vá derrubar as coisas. Quando nós falamos em embriaguez, como eu acabei de dizer a vocês, a gente pensa automaticamente no álcool, na ingestão de bebida alcoólica. E realmente, o álcool, por ser depressor do sistema nervoso central, na hora que você bebe demais, você vai apagar. Você vai apagar, entre outras coisas, porque seu organismo vai entrar em uma carência gritante de glicose. Você, para poder expelir uma quantidade muito grande de álcool, você vai ter que queimar muita glicose, queimar no sentido vulgar do termo, o correto seria oxidar a glicose, para produzir adenosina trifosfato, que é a energia do organismo, para tentar eliminar a quantidade excessiva de álcool que você está consumindo. Então, o seu metabolismo vai se reduzir, porque vai cair a concentração de hemoglobina glicosada ou glicogenada, como você queira chamar, vai diminuir a quantidade de energia disponível para o seu corpo, o organismo vai entender que deve preservar a pouca energia existente, reduz o metabolismo, fora que o álcool já deprime o sistema nervoso, reduz as sinapses neuroniais, então realmente, embriaguez completa produzida por álcool gera letargia. É o que a gente chama vulgarmente de coma alcoólico. O cara que está em embriaguez completa do álcool, ele está apagado. Está deitado em cima de uma maca de um hospital tomando soro glicosado. Ele está lá sem saber, sem conseguir nem levantar a cabeça, sem conseguir nem engolir os olhos. Mas como eu disse, a embriaguez pode ser derivada da ingestão de quaisquer entorpecentes. Existem entorpecentes que são estimulantes ou neuroestimulantes. Exemplo, a cocaína. O cidadão dá-lhe uma cafungada, dá-lhe uma cheirada aí em 4, 5 carreiras de cocaína, ele pega o que se chama vulgarmente de pó de 15, pó de 20, pó de 30, é o preço do pacote do papelote, de cocaína. E aí varia pela pureza da droga e pela quantidade também. O cara bota aí as carreirinhas de cocaína para cheirar, se não for uma pessoa acostumada a cheirar 5, 6 carreiras de cocaína daquela, o cara fica doido no meio do mundo. Não conhece a mãe dele, não tem quem segura um homem desse. E ele pode sim praticar crime. Eu já tive a oportunidade de ver na minha vida profissional alma cebosa, meliante, bandido, cheirar cocaína misturada com pólvora. Não sei lhe explicar o porquê, mas a pólvora potencializa o efeito da cocaína no sistema nervoso central. O cara pegou lá, 2 ou 3 papelotes de cocaína, uma munição calibre 38, abriu a munição, derrubou a pólvora e misturou. E deu a cafungada, como a gente diz. Cheirou a danada dessa cocaína misturada com pólvora. Em algumas regiões aqui do interior do Nordeste, os meliantes chamam isso de porradinha do cão.
essa mistura, ela tem um efeito estimulante que é pretendida pelos agentes e o cara fica enlouquecido. Eu vi 5 policiais terem que ser empregados para segurar um cara submetido ao efeito dessa droga. 5 policiais acostumados, 5 policiais civis acostumados a lidar com meliante, acostumados a lidar com bandido, terem que ser utilizados numa determinada circunstância, numa determinada ocorrência, para segurar um cara desse. Porque o cara cheirou tanta cocaína misturada com pólvora, que na hora que ele foi abordado, ele só foi abordado porque acabou a munição dele. Isso foi numa ocorrência de assalto a banco. O cara começou a usar a munição à torta e à direita, a atirar ele. Doido, enlouquecido. Pei, estava dando tiro 380. Ele tinha um carregador na arma e outro no bolso. Descarregou da arma, trocou o outro. Quando ele acabou a munição, ele continuou sem se tocar, dando o toque seco, como a gente diz. Aí a pessoa correu para capturá-lo. Meu amigo, esse cara levou porrada que gente besta não conta. E era se esperneando, chutando, querendo morder os caras. E era para algemar esse homem, deu trabalho. 5 civis, para ter policiais civis, para conseguir conter esse cidadão. Depois de algemar, para botar dentro da gaiola da viatura, foi outro esforço. Esse cara estava submetido à embriaguez completa. Não resta dúvida. E ele não se encontrava em estado de letargia. Então, cuidado, viu? Essa história que a embriaguez completa é letárgica, que o indivíduo não tem como cometer crime, isso é se você estiver se referindo à embriaguez completa proveniente de álcool. Mas se tu está falando em embriaguez proveniente de outras substâncias, é perfeitamente possível que o cara esteja louco, translocado, transtornado pelo consumo do entorpecente e esteja morto e agitado. Êxtase. Êxtase tem efeito estimulante. É por isso que é chamado de droga das raves. Tem uma mundiça aí que vai para as raves, bota êxtase na boca e passa às vezes 12 horas daquele batistaca, dançando. Só bebendo água, porque êxtase desidrata. Então o cara com a garrafinha d'água na mão virando, entornando água direto. Esse cidadão está submetido a estado de embriaguez, pode inclusive ser uma embriaguez completa e não será, eu disse não, será pela natureza do entorpecente, letárgica. Agora, a embriaguez incompleta, também chamada de parcial ou ainda de relativa, é aquela em que, em decorrência da ingestão do entorpecente, o indivíduo tem reduzida sua capacidade cognitiva. Na embriaguez incompleta, o indivíduo, porque ingeriu entorpecente, porque está, não vou nem usar o termo ingerir, porque está sob efeito de entorpecentes, ele tem a sua capacidade de percepção do mundo, ele tem a sua capacidade de entender o que é certo ou errado, justo ou injusto, diminuída, mas ele não perde completamente essa capacidade. A embriaguez incompleta gera uma incapacidade relativa, prestar bem atenção nas minhas palavras, cuidado para não cair no jogo de palavras. Eu vou repetir. A embriaguez incompleta gera no indivíduo uma incapacidade relativa, parcial, deste indivíduo entender o caráter ilícito do seu feito ou portar-se de acordo com esse entendimento. Quando você fala que a embriaguez é incompleta, você está me dizendo que o indivíduo terá uma dificuldade de entender o que acontece, mas ele consegue. Ele teve diminuída sua capacidade, eu falei diminuída. Diminuída é uma coisa, subtraída é outra. Ele teve diminuída sua capacidade de entender o caráter ilícito do seu feito, mas não perdeu esta capacidade totalmente e plenamente. Embriaguez incompleta. Um dia desse não, há uns 2 anos atrás, um ex-aluno meu, eu tenho vários ex-alunos que fizeram segunda fase de direito penal e que acabam voltando no começo da vida profissional para pedir ajuda a gente, uma assessoria, uma coisa, e eu ajudo na medida do possível, claro, com todo prazer e todo privilégio. Uma das coisas que mais me deixam orgulhoso, por exemplo, é quando um aluno meu envereda pela área, quase que não sai, penal, vai fazer o primeiro júri da vida dele e às vezes me chama para ajudá-lo na defesa, ou às vezes me chama só para estar presente lá assistindo o júri do cara. Eu acho isso fantástico.
Eu acho isso morto de arretado, eu dou maior valor. Às vezes o cara chega, professor, estou com esse processo aqui, me dê um parecer. Sempre, não dá para fazer do jeito e no tempo, às vezes, necessário. Mas sempre que possível eu gosto demais de atender. E há uns 2 anos atrás, um ex-aluno trouxe um caso assim. O cidadão estava numa mesa de bar, tomando vodka com Fanta, vodka com laranjada. Pense numa bebida que eu nunca provei, mas vodka é ruim, Fanta eu já não gosto, então misturando um com o outro deve dar uma desgraça de ruim. Já bebeu, Davi, vodka com laranjada? O povo diz que tem gosto de Cebion, o povo diz que tem gosto de remédio, eu realmente não sei dizer. Eu sei que o cara estava tomando vodka com laranjada lá. E bufo, vodka para dentro, e foi ficando empolgado, e foi se agitando e não sei o quê. Numa determinada hora ele discutiu com um garçom. O bar deu a hora de fechar, era um restaurante, não lembro ao certo. Eu sei que deu a hora de fechar o estabelecimento. Aí o garçom chegou e disse, olha, senhor, a gente está fechando, tal, se o senhor quiser eu posso lhe servir uma saideira. As testemunhas disseram, inclusive, que o garçom foi educado, não foi ofensivo em momento nenhum, porque nós temos hora de encerrar, eu vou trazer uma saideira se o senhor quiser, se o senhor não quiser, a gente pode providenciar a conta, deseja mais alguma coisa da cozinha, porque o pessoal está encerrando aquela conversa bonita. Aí o cara disse, não, eu quero continuar bebendo, não vou embora não. Aí o garçom disse, então infelizmente a gente não vai poder mais servir ao senhor. Aí ele disse, não, eu quero servir e tal. Dizem as testemunhas, pelo menos é o que estava no processo, que o garçom inclusive disse, olha, o senhor é uma pessoa de bem, vamos fazer o seguinte, o senhor paga a conta do senhor, vai para casa, pega um táxi aí, a gente chama um táxi para o senhor. Aí o cara se arretou, disse que porra nenhuma, eu vou continuar bebendo e tal. Se levantou, foi até onde tinha deixado o veículo dele, abriu, a pessoa que estava embriagada, abriu o carro, pegou a arma no porta-luva do carro, voltou, apontou a arma pro garçom, efetuou o primeiro disparo. Errou o tiro, o garçom evadiu-se para dentro da cozinha, o cabo entrou atrás e matou o garçom. E aí meu aluno estava vendo se podia discutir embriaguez completa, num caso como esse, para tentar diminuir a pena do cara. Eu digo, não tem juiz no mundo que aceita uma tese de embriaguez completa, num caso desse. Sabe por quê? Se ele sabia, se ele lembrava onde estava o carro, se ele lembrava que dentro do carro havia uma arma, mais especificamente no porta-luvas, se ele teve o discernimento de ir até onde estava o veículo, abrir o referido veículo, tirar do porta-luvas a arma de fogo, voltar até o local, efetuar o primeiro disparo, errou, o garçom correu para dentro da cozinha, ele emburacou atrás na cozinha e matou o cara, ele sabia o que estava fazendo. É óbvio, claro e evidente, estava embriagado, eu não discuto. Até porque quem passa a noite bebendo está embriagado. Ele estava embriagado? Sim. Mas eu não posso nunca dizer que essa embriaguez seja completa. Por quê? Porque na embriaguez completa o indivíduo perde o entendimento do mundo à sua volta. Agora, aqui ele tinha uma noção, ele sabia onde estava o carro, ele sabia onde estava a arma, ele lembrava como chegar até o veículo, ele lembrava como abrir o carro, ele lembrava como operar a arma de fogo. Perceba que é razoável se imaginar que ele tinha, embora diminuída, não se discute, embora abalada a sua percepção de mundo, ele ainda mantinha uma certa capacidade. Ou, se você preferir dizer, nesse contexto a incapacidade era parcial. Nesse contexto a incapacidade era relativa. Por isso que num exemplo como esse, você teria que dizer que o que nós temos é embriaguez, incompleta. Pegaram o bizu aí da diferença da embriaguez completa e incompleta? Se ligue nisso, porque daqui a pouco essa diferença vai ser importantíssima. Só que, como eu falei, bota aí em tela, meu diretor, quanto à origem, a embriaguez vai ser classificada como voluntária ou culposa, pré-ordenada ou proveniente de caso fortuito ou força maior. Vamos por parte. Quando é que eu estarei diante da figura da embriaguez voluntária ou culposa? Já dando um bizu para vocês, tá? Não tomem, eu disse não tomem esse termo aqui, culposa, no sentido que nós aprendemos nas aulas anteriores, quando estávamos tratando do artigo 18 do Código Penal brasileiro, tá? Do inciso 2 do Código Penal. O termo culposo aqui
deve ser entendido por vocês em sentido amplo, em sentido lato. Na verdade, se você me permite dizer, eu acho até que o emprego que é feito pelos doutrinadores do termo culposo para essa modalidade de embriaguez é um emprego equivocado. Eu, particularmente, defendo a tese que deveria ser chamado simplesmente de embriaguez voluntária. Mas, como vocês sabem, o que eu penso ou deixo de pensar não vale de uma cibalena, não vale de um pirulito zorro, não vale de um bombom chachá, não vale de nada. Então, na sua prova, primeira fase da OAB, lá no dia 27 de maio, tanto faz ele usar o termo embriaguez voluntária ou embriaguez culposa, as expressões são sinônimas. Em que pese eu insistir, o termo culposo ou culposa não pode ser, não, viram a negativa? Não pode ser entendido por vocês no sentido que está lá no inciso 2 do artigo 18. Na verdade, a embriaguez voluntária ou culposa é aquela que o indivíduo se embriaga por seus próprios meios, por sua própria vontade. A embriaguez voluntária ou culposa é aquela que o status de embriaguez decorre de uma ingestão voluntária de entorpecente por parte do indivíduo. Apertando a tecla SAP e traduzindo em bom português, traduzindo de um jeito bem remoso. A embriaguez voluntária, mestre, é aquela que o cidadão bebeu, fumou maconha, cheirou cocaína porque quis. Na minha época de faculdade, na minha época de graduação, eu acho que eu já falei isso para vocês aqui, eu tenho orgulho de ter sido aluno da Faculdade de Direito do Recife. Então, uma das coisas que mais me deixam orgulhosos é o fato de eu ter feito minha graduação na FDR, Faculdade de Direito do Recife, que é uma instituição integrante da Universidade Federal de Pernambuco. A Federal tem o campus dela, na cidade universitária, e a Faculdade de Direito do Recife fica aqui no Parque 13 de Maio, num prédio histórico, que foi fundado em 1911, com a estrutura ainda feita, ou inspirada, melhor dizendo, nas obras de um arquiteto francês que veio para o Brasil, chamado Jean-Paul Gaultier. Não, desculpe, não é Gaultier, Vautier. Perdão, Jean-Paul Vautier. Esqueço o Gaultier, senão daqui a pouco os ex-alunos da FDR vêm em cima de mim. Tu não lembra nem o nome do cara que fez o projeto da tua faculdade? Pois bem, e lá na Federal eu tive inclusive o orgulho de ser alunos de grandes mestres. Alguns de saudosa memória, outros, claro, ainda na ativa. Eu fui aluno de Rui Ávila, civilista conhecidíssimo aqui. Eu fui aluno de Pinto Ferreira, o que para mim é o maior constitucionalista que eu tive a oportunidade de ver na história desse país, já falecido também. Eu fui aluno da professora Nilceia Maggi, eu fui aluno da doutora Margarida Cantarelli, Ana Maria Campos Torres, doutor Kleber, doutor João Maurício Leitão Adeodato, Dário Rocha, Bernadette Pedrosa. Eu tive a sorte de pegar um estirpe de magníficos professores dentro daquela graduação. E na minha época de faculdade, quando eu pagava Direito Penal 1, lá com a doutora Nilceia Maggi, eu me lembro como se fosse hoje. Essa embriaguez que hoje nós chamamos de embriaguez voluntária ou culposa, na minha época de graduação era chamada de embriaguez recreativa. Depois foi que a expressão recreativa passou a ser considerada como politicamente incorreta, né? A gente vive a geração do politicamente correto. E aí entendeu-se que o termo embriaguez recreativa não era legal, não devia ser aplicado. E a doutrina começou a substituir a antiga embriaguez recreativa por embriaguez voluntária ou culposa. Mas eu sempre disse que a expressão embriaguez recreativa era mais autodefinidora, era mais ilustrativa do que a embriaguez voluntária. Sabe por quê? O que é embriaguez voluntária? Para vocês verem como o termo recreativo se enquadraria melhor. A embriaguez voluntária é aquela que o indivíduo larga do serviço, sai da faculdade, senta numa mesa de bar com amigos e diz, bora beber, para distrair, para comemorar. É aquela que o cara está dia de quarta, dia de domingo assistindo o futebolzinho dele na televisão e tomando a cerveja dele. É o cidadão que chega em casa para desopilar os espíritos, resolve fumar um cigarro de maconha. É o cara que vai para a balada e cheira uma carreira de cocaína. É o cidadão que está na rave, que eu dei o exemplo neste tanto disso aí, e bota um comprimido de êxtase na boca. É o cara que está no show de rock e pinga LSD na língua.
Isso é embriaguez voluntária. Vê a noção de recreativa. A gente dizia que a embriaguez voluntária, antiga recreativa, era aquela que o agente se embriagava para fins de diversão. Ele se embriagava para se estar, para sentir, para, aspas, curtir, ter a viagem, fecha aspas aí, e viagem alucinógena, claro, dos efeitos do entorpecente. Ao se embriagar, ele não pensa, não deseja, não quer fazer mal a seu ninguém. Na embriaguez voluntária ou culposa, a embriaguez é um fim em si mesmo. Escutaram o que eu falei? Na embriaguez voluntária ou culposa, a embriaguez é um fim em si mesmo. Quando você pensar em embriaguez voluntária ou culposa, pense no indivíduo que largou da aula da faculdade, numa sexta-feira, sentou num boteco com os amigos e começou a tomar chopp e comer frango assado. Pronto, isso é a cara do Rio de Janeiro. Eu tenho uns amigos no Rio de Janeiro que quando eu estou por lá, eu sempre me hospedo ali e fico nas proximidades da Candelária, ou então nas proximidades da Rio Branco, ou no máximo eu fico perto do aeroporto Santos Dumont, ali no hotel chamado Ibis, e aí a galera que trabalha ali pelo centro, a galera conhecida, quando dá sexta-feira, 6 horas da noite, é eu saindo do curso e o pessoal saindo do escritório, e a gente se encontra aqueles botecos mesmo que tem ali, no centro do Rio de Janeiro, do Teatro Municipal para a Praça da Candelária. Tem um negócio que o pessoal lá chama Galeta Campanha, que eu dou maior valor. Eu não sei de onde é que vem o nome a campanha, não. Mas eu dou maior valor, um galetezinho frito com uma farofazinha. Oxe, a gente senta ali, a galera começa a tomar chopp. Eu, particularmente, não gosto de beber. Eu gosto de comer. É eles tomando chopp e eu comendo galeta. Como 3, 4 bichos daquele ali, ainda boto uns pedacinhos de linguiça para tirar o gosto. Ainda compro um pacote de biscoito, que chama um Globo, para ir comendo no caminho do hotel. Pense no negócio que eu dou valor. Ali é embriaguez voluntária da parte deles. É o happy hour. Eles querem desopilar. Largaram do escritório, largaram do trabalho e estão tomando uma. Como a gente costuma dizer aqui. Veja que eles sentaram na mesa de bar pensando em se divertir. Eles sentaram na mesa de bar sem ter a ideia de fazer mal a seu ninguém. Pode até ser que, estando em estado de embriaguez, venham a praticar um crime. Mas o objetivo não era esse. Por isso que a embriaguez voluntária ou culposa, na embriaguez, melhor dizendo, voluntária ou culposa, a embriaguez é um fim. O cara sentou para consumir um entorpecente, ponto. Acabou aí. É a ideia da embriaguez voluntária ou culposa. Já a segunda modalidade de embriaguez quanto à origem que nós temos que analisar é a embriaguez pré-ordenada. Como é, Giovanni? Embriaguez pré-ordenada. Que danada é isso? Embriaguez pré-ordenada. É aquela que o indivíduo consome o entorpecente, ingere o entorpecente de caso pensado, desejando se utilizar da condição de embriaguez como um elemento facilitador da prática de uma conduta delituosa. Há quem chame a embriaguez pré-ordenada de embriaguez dolosa. Eu já vi em alguns livros, alguns doutrinadores, eu cito pelo menos uns 3 aí de cabeça, o professor Bittencourt no livro dele, o professor Damásio de Jesus, o doutor Rogério Greco, todos eles nos seus livros, ao se referirem à embriaguez pré-ordenada, eles usam a expressão dolosa como sinônimo de embriaguez pré-ordenada. No meu entendimento, até como forma de diferenciar da primeira modalidade, que é voluntária ou culposa. A segunda modalidade, consequentemente, seria pré-ordenada ou dolosa. Mas como nossa prova é feita pela FGV, pela Fundação Getúlio Vargas, eu recomendo que vocês fiquem com essa expressão aí, embriaguez pré-ordenada. E como eu disse, nessa modalidade de embriaguez pré-ordenada, o indivíduo é um meliante, o agente delituoso, ele não tem a embriaguez como um fim. Eu disse não. Ele, na embriaguez pré-ordenada, o agente delituoso não tem a embriaguez como um fim. A embriaguez, na verdade, é um meio, é um mecanismo, é um viés facilitador. O que o cara quer aqui na embriaguez pré-ordenada é se utilizar, é se valer da condição de embriaguez
como mecanismo facilitador da prática de uma conduta delituosa. O que ele quer aqui na embriaguez pré-ordenada é usar a condição de embriaguez para fim de praticar um delito previamente pretendido. Exemplo clássico, talvez o mais clássico de todos, de embriaguez pré-ordenada. É o exemplo do cidadão que senta numa mesa de bar e diz, para quem quiser ouvir, hoje eu vou encher a lata, eu vou encher a cara, eu vou beber para criar coragem e dar uma surra na minha mulher. Isso é embriaguez pré-ordenada. Ele já está bebendo, ele já está consumindo álcool, pensando em, ao estar embriagado, ter, aspas, a coragem de bater na esposa dele. Numa circunstância como essa, o indivíduo entende que de cara limpa, o que é de cara limpa? É como nós estamos aqui, sem estar sob efeito de nenhum tipo de entorpecente. Ele entende que de cara limpa ele não teria a coragem, a força, sei lá, para cometer o delito. Aí ele ingere o entorpecente pensando em fazer isso. Lembra da história que eu falei para vocês agora sobre o cidadão que eu vi, que tinha cheirado cocaína misturado com pólvora e que foi necessário que 5 policiais civis tivessem que intervir para fazer a contenção dele? Ali é um exemplo também de embriaguez pré-ordenada. O cidadão ia fazer um assalto a banco, depois quando passou a lombra do cara, eu inclusive conversei com ele. Eu disse, macho velho, que diabo foi isso aí? Que agonia no juízo foi aquela, macho? 2 dias atrás tu estava aí 5 homens para te segurar, tu está todo quebrado de porrada, porque era tu batendo nos caras, os caras batendo em tu para tentar te prender. Aí ele disse, pai, doutor, aconteceu o seguinte, eu nunca tinha praticado um assalto a banco, estava muito nervoso, disseram que eu tinha que ter coragem, que eu não podia amarelar na hora. Aí me deram a danada dessa cocaína aí misturada e eu fui e cheirei mais do que devia e fiquei doido. E só cheirei porque eu não gosto de cheirar droga não, doutor. Eu só cheirei para ter coragem de cometer o crime. Embriaguez pré-ordenada. Ele mesmo no seu depoimento confessou que a ingestão daquela substância entorpecente foi feita de caso pensado. Para quê? Para ele poder criar a coragem, que ele não estava tendo na hora, de praticar o assalto a banco. O cidadão ingere o entorpecente com fins de objetivando praticar uma conduta delituosa. E aí, sobre essa embriaguez pré-ordenada, tem um detalhezinho importantíssimo que eu tenho que passar para vocês. É uma pegadinha, é uma casca de banana, mas eu só falo se você me ajudar, clicando na 4ª parte da aula de hoje, por favor.